Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Bem-vindos ao nosso programa, onde vamos falar sobre algo que eu acredito que será interessante. Vamos falar sobre como crer em Deus. Sabe, eu cresci numa igreja do Evangelho pleno. E sabe, desde a minha adolescência, na verdade desde os meus 6, 8 anos de idade, e eu sempre soube que todos tínhamos que crer em Deus, e todos dizem que você deve ter fé, mas sabe, eu nunca lembro de ter visto alguém ensinando sobre como crer em Deus. Você já pensou nisso, como você crê em Deus? Será que você acorda uma bela manhã dizendo, hoje eu tô com vontade de crer em Deus? Não é assim que funciona. Há um padrão estabelecido na palavra de Deus, e a fé vem por ouvir a palavra de Deus, e a palavra deve permanecer em você. Eu quero ir com você para Mateus capítulo 21, e eu quero ler algo que Jesus disse. Se você está aí com a sua Bíblia, abra comigo para vermos. Jesus havia acabado de amaldiçoar a figueira, e lembre-se, ele falou palavras a ela. Ele disse, nenhum homem coma fruto de ti daqui em diante para sempre, e a figueira morreu, e no dia seguinte os discípulos passaram por lá. E vemos aqui no verso 21, Jesus respondendo disse, na verdade eu vos digo, se tiverdes fé, e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas também se a este monte disserdes, move-te e lança-te no mar, isso será feito. Agora isso soa bem pouco razoável, pelo menos para a mente religiosa, mas então, note, Jesus avança e dá um passo adiante. Verso 22. E todas as coisas, tudo o que pedirdes em oração, crendo, vocês receberão. Ora, que declaração maravilhosa! Todas as coisas nas quais puderem crer, se for baseado na autoridade da palavra de Deus, vocês podem ter. Se pedirem em oração, agora, na verdade, quando você estuda o princípio disso, acaba indo além da oração. Porque quando você entra em Marcos 11, 23 e 24, ele fala sobre todo aquele que disser ao monte, ou seja, ao problema, seja removido, seja lançado no mar e não duvidar em seu coração, mas crer que aquelas coisas que ele disse acontecerão, ele terá tudo aquilo que disser. Agora, o que significa crer em Deus? A Bíblia nos diz, o apóstolo Paulo nos revela em Romanos, no capítulo 10, e verso 17, que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. A fé em Deus vem por ouvir a palavra de Deus. Então, por isso sabemos que temos que ouvir a palavra de Deus para crer em Deus. Veja, alguém diz, eu estou apenas confiando em Deus. Será que você já parou apenas para pensar no que você acabou de falar ou no que outra pessoa quis dizer quando falou isso? Se alguém diz, eu simplesmente vou crer em Deus, ora, no que irão crer sobre Deus? Se eles dizem que estão confiando em Deus, tem que significar que vão confiar na palavra dele? Porque é desta forma que nós cremos em Deus. Nós liberamos a nossa fé no que ele disse em sua palavra, na palavra escrita de Deus. Agora, quando ele diz todas as coisas, tudo aquilo que pedirem em oração, crendo, receberão, isso quer dizer que você está apenas limitado ao que você pode crer baseado na autoridade da palavra de Deus? Se você puder encontrar autoridade na palavra para algo, uma promessa para algo, na palavra de Deus, ou se puder identificar um fato que já foi conquistado, então, se você puder crer nisso, poderá ter. Mas se não puder crer, não vai poder ter, porque a fé vem por ouvir, e quando você ouve, você entende, e aí você concebe e percebe que, na verdade, é através do olho da fé que uma imagem é criada dentro de nós. Você tem que viver esta realidade por dentro. Você tem que ver a imagem, digamos assim. Você tem que ter a imagem do cumprimento da promessa por dentro antes de viver a realidade dela no exterior. Agora, número 1, eu tenho 9 pontos aqui que eu quero tratar com você, então vamos lá. Número 1, será que eu quero saber a verdade? E esta é a primeira coisa que você tem que considerar se quiser crer em Deus. Se quiser crer em sua palavra. Pergunte a si mesmo, eu quero conhecer a verdade? Veja, eu já conheci pessoas que já escreveram para o meu escritório e começaram a levantar um monte de pontos criticando coisas que eu falei no programa.
e diziam: veja, é assim que nós cremos. E essas pessoas acreditavam de uma forma bem diferente da que eu acredito, e nós tínhamos a mesma Bíblia. Mas elas, na verdade, pegavam uma passagem que era uma passagem de fé e pregavam a incredulidade com ela. Ou pegam uma passagem de cura e pregam doença e enfermidade com ela. E algumas dessas pessoas simplesmente aprenderam errado. Algumas estão dispostas a mudar, mas eu já encontrei algumas que não querem mudar. Elas não querem saber a verdade? É mais ou menos como dizem por aí, sabe? Já estão firmados e misturados, são como o concreto. Estão firmados e misturados, eles não querem mudar. E, na verdade, o que eles não querem é você os confundindo com fatos da palavra de Deus. Eles já foram doutrinados. Lembro de algo que T.L. Osborne disse, anos atrás, eu nunca esquecerei. Ele disse: quando as pessoas se tornam doutrinadas, elas param de pensar. E é verdade. Algumas pessoas se tornam doutrinadas pelo que suas doutrinas ensinam, pelo que suas igrejas ensinam como doutrina. Ora, será que isso é verdade? Você quer saber a verdade? Ora, a Bíblia nos diz como conhecer a verdade. Jesus nos dá esta informação em João, no capítulo 8. Ele disse aos judeus que criam nele, ele disse: se vocês continuarem na minha palavra, então conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Agora note, ele disse: se vocês continuarem na palavra. Você tem que continuar, meditar na palavra de Deus e lidar com a palavra de Deus para conhecer a verdade. E então, quando você conhece a verdade, você tem que tomar uma decisão de que você vai crer na palavra. Então, primeiramente, descubra o que é a verdade. Ora, você foi ensinado em um contexto religioso e algumas das doutrinas que lhe foram ensinadas podem não ser a verdade. Entenda o que eu estou falando. Eu não quero dizer aqui que as pessoas estão ensinando algo errado deliberadamente, mas se elas entenderem errado, se não colocarem a coisa toda junta, então você pode acabar em uma posição em que não vai conhecer a verdade. Sabe, eu já ouvi pessoas dizendo: sabe, a Bíblia diz. E quando elas dizem, sabe, a Bíblia diz, cerca de 50% das vezes você vai ouvir algo que a Bíblia nunca disse. E é você quem tem que determinar se aquilo é a verdade ou não. Então, número 1, se você quer crer em Deus, primeiro descubra o que é a verdade. Porque para crer em Deus, você tem que crer em sua palavra. Se quer confiar em Deus, tem que confiar em sua palavra. Então você tem que voltar para este livro, a Bíblia, e descobrir o que a palavra de Deus diz sobre qualquer coisa sobre a qual você crerá em Deus para ter. Então, número 2, faça a si mesmo a seguinte pergunta: será que esta verdade é válida para mim hoje? Sabe, você encontra algumas coisas na velha aliança que não são válidas na nova aliança hoje. Sabe, por exemplo, o apóstolo Paulo disse em Romanos, no capítulo 3, ele disse: não há um justo nenhum sequer. Ora, ele estava citando uma passagem do Velho Testamento, e nós sabemos que debaixo da nova aliança, e Paulo disse depois em sua carta aos Romanos, se pudesse haver uma lei dada pela qual viesse a justiça, então a justiça seria pela lei. Mas sabemos que a velha lei passou. Havia algo melhor, a nova aliança. A nova aliança era melhor que a velha aliança. Então aqui o que Paulo disse em Romanos capítulo 3, ele estava citando uma passagem do Velho Testamento. Quando você volta alguns versículos, eu acho que no verso 19, ele disse: nós sabemos que quantas coisas diz a lei, ela o diz aos que estão debaixo da lei, para que toda boca se cale e todo mundo se torne culpado diante de Deus. Então ele revela a intenção do que ele estava dizendo ali. Então, quando você for considerar o que a Bíblia disse, ou o que alguém disse que a palavra disse, vá para a Bíblia e descubra se realmente ela disse aquilo. E então, descubra, será que isso é válido para mim hoje? Será que isso vale ainda ou já passou? Sabe, porque há todo tipo de opinião sobre as coisas. Ouvimos pessoas dizendo: sabe, Jesus costumava curar em seu ministério, mas a cura foi embora quando o último apóstolo morreu. Não, eu não encontro isso na palavra de Deus em lugar nenhum. Continua acontecendo hoje. Sabe, é uma obra concluída. No Calvário foi uma obra concluída. A sua cura já está paga. Jesus não precisa de mais nenhuma pisadura para você ser curado. Então, a Bíblia diz em Hebreus que Jesus é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Então, se ele curou no passado, continua curando. Hoje, pela palavra de Deus e pela sua fé,
na palavra dele e pela fé no que ele disse em sua palavra. Então é importante saber o que é a palavra, e outra parte importante é saber se ainda é válido para hoje. Agora eu quero ir com você para o Salmo 89, verso 34. Diz: o meu pacto não quebrarei, nem alterarei o que sai dos meus lábios. Uma vez que jurei, pela minha santidade eu não mentirei a Davi. Sua semente durará para sempre e o seu trono como o sol diante de mim. Ele se estabelecerá para sempre como a lua e como uma testemunha fiel no céu. Quando Deus toma a decisão de fazer algo, Ele faz desta forma, Ele libera a sua palavra. Meu pacto não quebrarei, nem alterarei o que sai dos meus lábios. Então, quando você descobre neste pacto, na nova aliança, as coisas que as Escrituras dizem, pode ficar certo que você pode contar com elas. Vai acontecer daquele jeito se você crer, se você agir na autoridade da palavra de Deus. Tem que ser baseado na autoridade da palavra de Deus. Lembre, Jesus disse todas as coisas, tudo aquilo que pedirem em oração, crendo, vocês receberão. Agora, continuamos aqui e descobrimos que Abraão, em Romanos capítulo 4, nós descobrimos que Abraão, a Bíblia diz que Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça. Agora você sabe, Abraão não acordou um belo dia e disse: eu estou com vontade de crer em Deus, e decidiu: eu vou crer em Deus agora. E o filho da promessa nasceu. Foi um processo. Deus falou com ele, ele já tinha a promessa há 11 anos e nenhuma manifestação da promessa. E quando Deus apareceu para ele, ele disse: o que você vai me dar, visto que não tenho filhos? Deus havia lhe dado uma promessa de que de que uma multidão descenderia dele e que ele abençoaria todas as nações do mundo. E naquela época ele tinha 75 anos e a esposa dele era estéril e ele não tinha filho. Mas ele tinha a promessa de Deus. Deus apareceu para ele e ele disse: o que você vai me dar, visto que não tenho filhos? Ele ainda se via sem filhos. Agora aqui está um ponto que eu quero que você atente. Quando você tem uma promessa na palavra de Deus, você medita naquela promessa. Se é algo para o qual você está crendo em Deus, descubra o que Deus fala sobre aquilo. Não pegue simplesmente a palavra de outra pessoa, porque a fala de alguns vai te impedir de crer na palavra. Descubra o que a palavra diz, porque é importante. Você não consegue crer ou agir em fé ou orar em fé se você não conhece a vontade de Deus a respeito daquilo pelo que está orando. É importante conhecer a verdade. E se você conhece a verdade, então decida se aquilo é válido para hoje. E é claro, quando você vai para o Novo Testamento, você descobre o que é válido na Nova Aliança. Algumas coisas ficaram para trás na Velha Aliança, certo? Mas nesta Nova Aliança, estamos vivendo debaixo de melhores promessas, estabelecidos debaixo de melhores promessas, e Jesus é a garantia de que funcionará. Então Abraão, ou Abrão como era seu nome antes, Abrão tinha 99 anos de idade e ainda não tinha o filho prometido. E Deus apareceu para ele. Ora, ele já tinha a promessa há 24 anos. Desde que ele tinha 75, nenhuma manifestação da promessa. Deus aparece a ele quando ele tem 99 e diz: eu fiz de ti pai de muitas nações. Note o tempo passado. Ele já tinha a palavra de Deus para aquilo. Agora, uma coisa que eu quero pontuar aqui é que Abrão já tinha a palavra de Deus para aquilo desde a época em que ele tinha 75 anos. Mas ele não conseguia conceber aquilo em seu espírito e ver. Porque ele disse a Deus, quando Deus apareceu para ele no capítulo 15, ele disse: o que você me dará, visto que não tenho filhos? Ele não via a si mesmo com a promessa manifesta em sua vida. Então, se não pode ver, não pode ter. Agora, sabemos que a Bíblia diz que a entrada das palavras de Deus traz luz. Por que então não vemos algumas coisas na Bíblia? Porque não temos luz o suficiente? Algumas pessoas vêm me dizer: sabe, irmão Caps, eu não consigo ver essa coisa de cura. Provavelmente porque você não tem buscado nada sobre isso, porque você tem que ver, tem que entender, você tem que conceber e saber que é verdade a partir das Escrituras para poder entrar nisso. Vem pela fé, a fé é como acessamos as promessas de Deus. Então aqui está Abrão, 99 anos. Deus muda o seu nome para Abraão. Agora ele deve dizer a todos: o meu nome é Abraão.
que significava pai de multidões ou pai de nações. E então todo mundo que trabalhava para ele dizia: ó, Abraão, onde você quer que eu ponha isso, Abraão? Onde você quer que eu ponha as ovelhas, Abraão? Quantas vezes você imagina que ele ouviu seu nome sendo chamado e ele estava ouvindo: pai de nações, pai de nações, pai de nações? O ponto que eu quero destacar aqui para você é que a confissão da sua própria boca foi o que fez Abraão crer em Deus. Você tende a acreditar no que você fala? Por isso que você não deve falar coisas nas quais não acredita ou coisas que são contrárias à palavra de Deus. Descubra o que a palavra de Deus diz sobre aquilo, diga exatamente o que ela diz, até que a fé venha, porque é isto que é a fé. Fé é crer que o que Deus disse é verdade. E isto libera a energia divina de Deus que ressoa na palavra em você. Então você crê em Deus determinando o que é a verdade, tomando uma decisão de que aquilo é válido para hoje, que aquilo é verdade para hoje. E então calcule o custo de crer em Deus. Ora, o próprio Jesus disse: ninguém começa a construir uma torre sem primeiro calcular o custo. Bem, você calcula o custo de crer em Deus e calcula o custo de crer no diabo. E aí descobre que é muito mais fácil crer em Deus do que no diabo, porque você não tem nenhuma Bíblia para crer no diabo. Você tem toda esta palavra de Deus para crer na palavra de Deus, porque ele não vai alterar nada do que sai da boca dele. Isto é válido nesta nova aliança e é válido para todo crente. Pertence a você. 2 Pedro capítulo 1, Pedro disse: Deus já nos deu todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua glória e virtude, pelas suas grandes e muito preciosas promessas. Ele diz: para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Então você toma a decisão de crer em Deus, baseado na autoridade da palavra, calcula o custo de crer em Deus e de crer no diabo. Agora, no Salmo 105 há algo muito interessante. Verso 19, falando sobre José, ele diz: até o momento em que veio a sua palavra, a palavra do Senhor o provou. Agora você lembra a história de José? Ele teve um sonho e ele viu seus irmãos se curvando diante dele, e ele viu todas aquelas coisas que Deus lhe revelou numa visão. Era uma palavra do Senhor para José. E ele creu. E ele pensou que todo mundo ficaria tão animado com a sua revelação como ele ficou. Rapaz, que surpresa! Sabe, ele contou para os seus irmãos e eles ficaram bem chateados e perderam a linha. E finalmente jogaram ele num poço e, mataram um bode, usaram o sangue do animal e disseram que José havia morrido no Egito. E aqui diz que a palavra do Senhor o provou, quer dizer que ele creu na palavra de Deus que veio naquela visão, mas aquela palavra o provou, o que significa que ele teve que se agarrar àquela palavra e não deixar escapar aquela promessa de Deus que lhe havia sido dada. Agora você vê, em Hebreus, no capítulo 10, encontramos uma passagem que diz: fiquemos, pois, firmes em nossa confissão de fé sem nos abalar. Então, perceba a palavra que ele usa aqui, confissão, ou seja, agarre-se à sua confissão de fé. Se você está confessando a palavra de Deus, se está na palavra de Deus, agarre-se a ela. Você tem que se agarrar a ela, porque você não vai querer perdê-la. A indicação é de que se você não se agarrar a ela, você pode perder, alguém pode falar e te tirar da promessa. Sabe, dizendo a você: o irmão fulano de tal creu desta forma, ele confiou em Deus e mesmo assim morreu com uma unha encravada, sabe, alguma bobagem assim. Ora, eu lamento pelo irmão fulano, mas veja, nós estamos determinando o que a palavra disse e vamos crer na palavra, ao invés de crer na experiência de outra pessoa. Não sabemos no que o irmão fulano creu, não sabemos se ele agiu sobre a palavra de Deus ou não. Então, se você vai crer na palavra de Deus, tome a decisão de agarrar-se à confissão de fé. Agarre-se à palavra de Deus. Aqui temos José, e ele foi posto na prisão no Egito por algo que ele não fez. E a Bíblia diz que a palavra do Senhor o provou. Rapaz, eu vou te dizer, quando você se agarra a esta palavra e vai até o fim, vai haver algumas provas para a sua fé. Não são enviadas por Deus, Deus sabe que isso funciona. Jesus é o autor e o consumador da sua fé.
Então não é ele que envia a prova. Quem foi que tentou Jesus? Foi o inimigo e as circunstâncias que ele trouxe para tentar Jesus. A Bíblia diz: a palavra do Senhor o provou, ou seja, a palavra estava lá e a palavra continuava dizendo a mesma coisa. Então a questão seria: ele continuaria crendo na palavra quando estivesse no poço sem ninguém ali? Ele continuaria crendo em Deus quando fosse jogado na prisão por algo que não fez? Ora, sabe, todos nós sabemos o que Jesus disse, mas às vezes ficamos tristes por causa de algo errado, algo ruim que alguém fala a nosso respeito, ou um mal entendido que acontece, ou uma falsa acusação por algo. E as pessoas ficam deprimidas. Mas sabe o que Jesus disse? Regozijem-se, fiquem extremamente alegres quando lhes acusarem de algo que vocês não fizeram. Simplesmente se alegrem com tudo isto. Eu sei que é mais fácil falar do que fazer, mas é o que a palavra te diz para fazer. Então José manteve-se perseverante naquela palavra que havia recebido antes. E você conhece a história. Depois que ele saiu da prisão, ele se tornou governante de todo o Egito. E aquela foi a forma que Deus usou para levar a família dele para o Egito, onde havia abundância. E entenda, Deus tinha milhões de formas de colocá-lo naquele lugar e torná-lo um governante, sem que ele precisasse ser jogado num poço por seus irmãos rebeldes, sabe? Aquele não era o propósito de Deus, não era o plano de Deus, mas entenda, Deus entrou em cena e fez com que tudo aquilo cooperasse para o bem dele. E você vê que isso acontece muitas vezes na Bíblia. Então, número 4, esteja disposto a fazer o que você deve fazer para pôr em movimento, ou seja, para agir na palavra de Deus. Veja, em Lucas 6,38, eu chamo de Jesus 6,38, ele diz: dai-vos será dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, os homens vos darão. Ora, sabemos que tem mais desta coisa. Isto é apenas uma parte. Ele diz: não julgueis para que não sejais julgados, e não condenem para que não sejam condenados. Então veja, você tem que tomar uma decisão de que você vai fazer tudo o que for necessário para fazer esta promessa funcionar na sua vida. Ser obediente à palavra de Deus. Dê e lhe será dado. Agora sabe, na maioria das vezes nós tomamos isso como dar à igreja ou dar a um ministério ou coisa assim. Mas veja, isso também inclui outras coisas. Também inclui dar aos pobres. Também inclui dar ao seu próximo. Também inclui dar a alguém que tenha uma necessidade. Então, você entende, precisamos validar estas coisas, segundo a palavra de Deus. E veja, quando você dá, esta é uma lei universal da palavra de Deus, que diz: dê e você receberá. Se você dá amor, receberá amor. Se você dá contenda, você receberá contenda e terá contendas. Você anda em amor e as bênçãos do Senhor vêm sobre você. Você deve evitar as contendas a todo custo e ser um praticante da palavra de Deus. Você realmente tem que tomar uma decisão de crer em Deus. Número 5 agora. Tome a decisão de crer em Deus baseado em fatos bíblicos, não baseado no ouvir dizer. Sabe, eu descobri ao longo dos anos que há pessoas que quase tudo que elas sabem da Bíblia é o que elas ouviram alguém dizer, que ouviram outra pessoa dizer, que ouviram falar da Bíblia. De fato, não conhecem por si mesmas. Um homem disse para mim uma vez, ele disse: sabe, você não ora por coisas financeiras, não é? Eu disse: é claro que eu oro. Se você tiver uma necessidade, a Bíblia diz que aquele que pede, recebe. E aí ele disse: eu achava que a Bíblia tinha dito para não orarmos sobre coisas materiais. Bem, eu perguntei a ele: a Bíblia de quem você tem lido? Quaisquer coisas que desejarem, a Bíblia diz, quando orarem, creiam que receberam e vocês terão. Bem, a verdade neste caso provavelmente é que ele não tinha lido a Bíblia de ninguém. Tudo que ele conhecia sobre a Bíblia era o que tinha ouvido alguém falar, que achavam que a Bíblia dizia. Mas entende, você toma a decisão de fazer o que a palavra diz para fazer. Tome a decisão de crer em Deus baseado em fatos bíblicos, não baseado no que alguém disse que achava que a Bíblia tinha dito. Agora, alguns de vocês têm sido doutrinados e você precisa voltar e ver se o que você ouviu que a Bíblia diz é o que ela realmente diz.
Eu te digo, será uma bênção quando você fizer isto. Crer em Deus? Como você crê em Deus? Você toma a decisão de crer em Deus baseado em fatos bíblicos. Continuaremos este ensino no próximo vídeo.